Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, muito bom dia, né? Manhã de segunda-feira, hoje tem Fluminense. Quem imaginaria lá na década de 90, né, que foi uma década ruim, né, para o Fluminense, que o Fluminense estaria em 2025 disputando mais oitavas de final de Mundial de Clubes da FIFA, de clubes mesmo, 32 clubes, os melhores clubes do planeta, né, contra a Inter de Milão, né? Hoje isso está acontecendo, hoje às 4 da tarde, 3 horas do horário lá local, 4 horas aqui do Brasil, você vai poder curtir esse grande jogo, o jogo mais importante do Fluminense na sua história, né? Porque estamos no Mundial de Clubes, como era importantíssimo na Libertadores, como a gente falava isso em todos os vídeos, é o jogo mais importante, hoje é o jogo mais importante, né? Teremos novidades na equipe titular, né? Ainda não foi divulgada a escalação, só uma hora e meia antes do jogo, mas Renato testou algumas opções para o jogo de hoje. O GE trouxe muito, né, que o Fluminense jogaria com 3 zagueiros, então teríamos aí 2 mudanças aí na equipe para o jogo de hoje. Eu estou confiante, você está confiante? É um jogo difícil? É muito difícil. Estamos pegando a Inter de Milão, né, que chegou à final da Champions League, nos últimos anos vem evoluindo, né? O futebol italiano ficou muito tempo sem disputar a Champions League com a grandeza que tem o futebol italiano, né? Inter e Milan ficaram lá para trás, Juventus apareceu muito, Napoli, depois Atalanta, e a Inter voltando ao destaque, né? Nessas últimas edições de Champions League. Foi a final, perdeu uma final atípica, né, para o PSG, porque a zaga da Inter foi considerada a melhor da Champions League. Então a gente vai falar sobre o pré-jogo. Isso, pré-jogo curto, né? Não tem muita coisa para falar, mas vocês, antes do pré-jogo, vocês vão ficar com essa mensagem aí de um guerreiro que foi meio debochado, né, pela imprensa italiana com seus 44 anos. Ouve aí. Rapaziada, satisfação estar com vocês aqui. Caraca. Tenho certeza, rapaziada, que é o propósito de Deus a gente estar aqui. Porque muita coisa fluiu fora daqui para que cada um tivesse aqui. É sobrenatural, rapaziada. Mas nós temos que fazer o natural lá dentro. É isso aí, quer correr, quer lutar, quer se entregar pelo companheiro. É família, é vitória. É isso aí, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Alexandre Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Já deixa seu like aí, né? Deixa o joinha, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, visualizem bastante os vídeos do canal, tô precisando muito disso. Graças a Deus chegamos aí a mais de 1.000 inscritos e só crescendo, graças a você, conteúdo feito especialmente para você, tricolor. E você, tá nervoso? Tomou um remédio da pressão, do coração? Como é que você tá? Né? O Fluminense é teste para cardíaco, né? Hoje vai ser mais um teste para cardíaco. Vai ser um jogo difícil, é um jogo muito importante, né? Vale a classificação às quartas de final. Só tem esse jogo, 90 minutos, com mais prorrogação, se precisar da prorrogação, ou pênalti, né? Aí é muito sofrimento, né, galera? Mas Deus sabe todas as coisas. Vocês ouviram essa mensagem desse guerreiro? Vocês acreditam que essa mensagem pode ecoar no time, o time jogar com aquela vontade de posição que enfrentou o Borussia, né? A vontade de virar o jogo contra o Sam, né? Eu acredito, eu confio, né? Eu acho que o Fluminense tem como fazer um bom jogo, né? A gente vai colocar a escalação aí na tela, né, do Fluminense. Primeiro, até eu tentei botar meu óculos, eu não enxergo muito sem óculos, né, galera? Então vamos lá. Onde você pode assistir o jogo às 4 da tarde hoje, né? Eu particularmente vejo na Cazé TV, né? Então eu não gosto daquela outra emissora aí, né? Que fala muito do... que é a mídia, né? Estão falando muito da mídia, do jogo de ontem, né? Tentando exaltar o Flamengo de qualquer maneira, mesmo sendo eliminado, o jogo igual. A gente sabe como é que funciona. A gente já está acostumado. Partida será no Bank of America Stadium em Charlotte pelas oitavas. Terá a transmissão da Globo, não vejo, nem Sport TV. Cazé TV e Dazan, tem aí 2 outras emissoras aí para você curtir e ver o jogo sem aquela pressão contra, né, que a gente vê nas outras emissoras, né? Então, depois da derrota na final da Liga dos Campeões, a Inter mudou o seu treinador, né? Tá com um treinador novo, um novo início de trabalho, tem alguns jogadores que estão lesionados, que até voltaram para a Itália já, né? Então não serão desfalques para a Copa do Mundo, né? Para o jogo de hoje principalmente,
né? Então o Fluminense quer resgatar aquela boa atuação que teve contra o Borussia. Eu acho que os jogadores têm que pensar nisso. Então no Mundial é um jogo importante, é a oportunidade da vida, como disse o Bernal depois do jogo contra o Santos, ele falou: se eu tiver a oportunidade de jogar as oitavas, eu queria pegar a Inter. Eu acho que é isso, o jogador gosta de jogo grande, né? Tem que jogar todo o jogo como se fosse o único, mas o jogador gosta de jogo grande, né? Então a gente vai trazer a escalação aí na tela para vocês, vou falar um pouco da escalação do técnico Chivu, que foi jogador também, né? Ele terá a volta de 2 bons jogadores, né? O Thuram, né, que é filho daquele lendário jogador Thuram, que é o filho dele, o Marcos Thuram, está recuperado de problemas físicos, né? Não deve ser titular, deve ficar como opção no banco, né? A tendência é que o francês comece mesmo no banco, né? O jovem Expósito vai continuar como titular, né? Na zaga, o De Vries deve começar no lugar do Damian, né? Então vamos lá, provável escalação do Inter de Milão. Vem com o Sommer. Cara, vocês lembram do Sommer? Muita gente não lembra do Sommer, né? Só lembra dele fazendo aquelas gigantes defesas contra o Barcelona agora na Liga dos Campeões, onde ele levou a Inter de Milão à final da Liga dos Campeões. Ele pegou vários chutes, principalmente do Lamine Yamal, espetaculares, e garantiu a vitória da Inter contra o Barcelona no jogo da volta. Ele é um goleiro suíço. Você lembra que o Brasil pegou na Copa 2 vezes a Suíça e foi difícil de ser vazado? A Suíça é um time muito chato de ser vazado, toma poucos gols, e um desses problemas era o goleiro Sommer, que fecha o gol, é um excelente goleiro. A Inter preza por ter uma zaga muito eficiente, essa que é a realidade, né? Será muito difícil vazá-los, mas se Deus quiser, hoje vai ser o dia, né? Eu creio, né? Eu acho que Deus faz as coisas certinhas, né? Eu acho que, como diz o Fábio, Felipe Melo, quem acredita, né? Quem confia, Deus tem sempre um propósito para tudo na nossa vida, né? E a gente tem que acreditar. Vem com 3 zagueiros, como sempre, né? A Serve, De Vrij e o Bastoni, né? No lado esquerdo deve vir o Di Marco, que vem jogando. Se por um acaso não vier o Di Marco, de repente entra o brasileiro Carlos Augusto. E no lado direito, Dumfries, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o Dumfries. Acho que é por isso que o Renato deve espelhar o time dele com o time da Inter, né? Porque é um lateral de muita velocidade, um lateral muito ofensivo, ele é alto também, bom da jogada aérea, então o Fluminense vai ter uma preocupação muito grande com o Dumfries pela direita. No meio campo, Barella e Aslani, né? Com o Maratian no meio ali, fazendo a função de meia. E no ataque, né, o incansável e brigador Lautaro Martínez, que vem fazendo uma excelente Copa, com o Francesco Expósito, né, que vem sendo titular aí, né, na ausência do Thuram. É um time muito bom, é um time que realmente tem grandes peças, né? É um time da primeira prateleira do futebol mundial. É difícil? É. Impossível? Não. Você acredita? Eu acredito. Coloque aí nos comentários. Eu acredito, já passando por várias coisas no futebol. Eu, particularmente, vi muita coisa do Fluminense, boa e ruim. Então, tipo, com 1% de chance de não ser rebaixado, jogamos, né, um campeonato que não deveríamos estarmos lá, e subimos e ganhamos, e a Libertadores do jeito que foi, e aquele campeonato carioca do jeito que foi, a gente passa a Copa do Brasil também do jeito que foi. A gente sempre tem que acreditar, porque somos o time de guerreiros, não adianta, somos o time que não desiste nunca. Se o time é aquele negócio, o time tá bem hoje, né? Pega uma Inter que de repente não está bem, o calor influencia para um segundo tempo, vai estar muito quente na hora do jogo, mais de 30 graus, 30 a 35 graus, tem feito muito calor nos Estados Unidos, é verão lá, em Charlotte está muito quente, a gente tem que aproveitar qualquer brecha que tivermos durante a partida, né? E uma coisa na Copa do Mundo, né? A Inter jogou muito bem contra o Monterrey na primeira partida, né? Mas teve dificuldade para fazer o gol, né? Tomou um gol, depois empatou o jogo, né? Tava melhor, mas não conseguiu fazer o segundo gol. Contra o Royal Red do Japão, também tomou o primeiro gol para depois empatar e nos acréscimos virar a partida, né? Então tem dificuldades também em fazer gols a Inter. Então a gente tem que jogar tranquilo, né? Eu acho que de peito aberto o Fluminense, eu sou tricolor, mas não sou maluco, né? Então eu acho que o Fluminense, dos 4 times do Brasil que foram disputar o Mundial, o time que tem menos elenco, essa é a realidade, né? Os outros 3 têm mais dinheiro, têm mais condições de comprar bons jogadores, têm elencos superiores ao do Fluminense em questão de peças,
né? A gente não pode negar isso. Então acho que peito aberto, igual o nosso rival da Lagoa fez ontem, eu acho que é meio complicado, né? Em 10 minutos estava 2-0 Bayern, né? Isso não pode acontecer hoje com o Fluminense. A gente tem que evitar isso. E de preferência, né, como eles cedem sempre o primeiro gol, fazer o primeiro gol. No jogo contra o River, a Inter estava bem. O River se propôs a atacar de peito aberto, estava 0-0, mas a Inter só conseguiu fazer o gol no River após a expulsão do jogador do River. Até então o jogo estava 0-0. E o River partiu para cima porque precisava fazer um gol para se classificar, né? Então acho que não tem vários jogos dentro do jogo, né? Essa que é a realidade. Então a gente tem que saber jogar o jogo a cada momento da partida, aproveitar muito as oportunidades, né? Então você tem que estar sempre ligadinho nos 90 minutos, não pode dar bobeira, não pode dar mole. E é o que eu falo, tem 2 oportunidades, tem que aproveitar as 2, fazer os 2 gols, que às vezes não teremos tantas oportunidades, mas temos que ser eficientes dentro da partida. Já o técnico, a Inter tem vários pendurados, tá? Lógico que a gente não quer que vá bater na madeira, né? Então deixa os pendurados dele para lá. O Fluminense também tem vários pendurados, a gente tem que se preocupar com isso também. O técnico Renato Gaúcho testou uma formação diferente, né? Espelhando o time do Fluminense com o time do Inter. Então jogaria com o Ignacio, o Thiago Silva fazendo a sobra e o Freitas jogando pela esquerda, né? Sem tirar o René, né? Muita gente achou que ele ia tirar o René e botar o Freitas como lateral esquerdo mais defensivo. Não, ele vai jogar com 3 zagueiros se ele for jogar mesmo nessa formação, com o René na lateral esquerda, com o Samuel Xavier na lateral direita, né? Acho que liberando mais os laterais, só penso nisso, que a Inter libera muitos laterais, principalmente o Dumfries pela direita. E com o meio de campo, aí eu acredito que ele tira o Hércules, tá? Com o Bernal fazendo o primeiro volante, Martinelli e Nonato, acho que o Nonato chegando mais à frente, com Arias e Germancano no comando de ataque. Minha opinião sobre essa escalação, acho que pode dar certo. Mas tirou o Canóbio, mas o Canóbio também às vezes marca mais do que é ofensivo. Com 3 zagueiros e 3 no meio campo, não quer dizer que a gente vai ser menos ofensivo, né? Com os 3 jogadores de meio campo, o Fluminense tem jogado até melhor, tem chegado mais ao ataque, né? Eu acho que tem que aproveitar essas oportunidades, principalmente chute fora da área. A gente sabe que é difícil, né? O River tentou algumas vezes, bate no muro italiano, né? Na zaga italiana, bate em todo mundo, né? Antes de chegar no Sommer. Então, mas tem que tentar. O que eu acho é que o Cano, na minha opinião, eu não estou lá nos treinamentos, mas eu acho que como ele vem de lesão, não vem jogando bem, não vem rendendo bem dentro de campo, ainda tem tido dificuldade, eu acho que ele deveria ficar no banco pro Everal. Ou talvez até o Serna como titular num jogo mais rápido ali com o John Arias. Minha opinião, tá? Mas vamos ver. Quem vai entrar em campo, a princípio, é o Cano, né? Então acho que ele está levando para possibilidade de ter uma oportunidade de fazer o gol. Esperamos que o Cano esteja naquele dia inspirado do duplo L, né? Faça não só um, mas como 2, 3, né? Chute de primeiro, uma bola só, não interessa. Interessa que a bola entre, né? E o provável time do Fluminense, se for o que o GE até divulgou, Fábio, né? O goleiro que foi até meio debochado, né? Pelo jornal italiano, mas eles esqueceram que passou, né? O goleiro com menos jogos vazados, passou uma lenda do futebol italiano que também jogou até mais de 40 anos, Gianluigi Buffon, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Ignacio, Thiago Silva e Freitas, com Samuel Xavier e René, no meio Bernal, Nonato e Martinelli, no ataque John Arias e Cano. John Arias mais na frente, o Nonato e o Martinelli vão ter que fazer essa função de levar a bola até ele, né? Pelo menos ele fica mais perto do gol, com o Cano, né, no comando de ataque. Vamos ver como é que vai funcionar esse time aí. Vamos ver não, esperamos que funcione muito esse time aí, né? Temos 5 jogadores pendurados, 4 deles titular. Nonato, Martinelli e Arias. Esse me preocupa muito porque não temos reposição para ele. E o René na lateral esquerda. E o Keno, que está no banco, né? Mas o importante é o seguinte, o importante é ganhar o jogo. Ganhar, não importa se vai tomar cartão. Se tiver que tomar cartão para a gente passar de fase, toma. Quem entrar vai ter que jogar muito no outro jogo e depois a gente vê isso. O jogo é hoje, né? Daqui a pouco estaremos também participando aí desse jogo. A arbitragem, para terminar, é o Ivan Parton, né, de El Salvador, né, com o VAR aqui não botou o VAR. Então, é um bom árbitro, tá? Um árbitro muito bom, apitou várias vezes era mundial, né? Agora intercontinental,
mas apitou também nos jogos importantes da CONCACAF. Teve um Estados Unidos e México e teve uma confusão, ele expulsou 4, o jogo terminou antes. Então, tipo assim, ele não tem medo de aplicar a regra, independente se vai ser pro Fluminense, se vai ser pra Inter. Se ele tiver que expulsar um jogador da Inter, ele vai expulsar. Então ele não tem medo, ele expulsou do Chelsea contra o Flamengo, ele apitou o Flamengo e Chelsea, e expulsou o jogador do Chelsea contra o Flamengo. Então, que hoje ele faça a mesma coisa, né? Expulso do Inter numa jogada aí, né? Quem sabe para dar uma melhorada, né? Pra gente poder jogar com mais espaço, né? Então, é um bom árbitro. Então, esperamos que faça um bom trabalho e que o Fluminense esteja naquele dia iluminado e que possamos sair com a classificação para as quartas de final. Tamo junto, até o pós-jogo, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Tricolor. Vitória Fluminense! É um slogan do Diniz, mas eu adoro, né? E hoje a gente precisa da vitória Fluminense, independente de como ser. Se jogar mal e ganhar de 1-0 com o Fábio fechando o gol, não me interessa, o negócio é passar. Tamo junto, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Ajuda, Senhor, ajuda, Deus.